Nós vamos ver o tema e a divisa da semana de oração mais uma vez. Tema: fé, santidade, determinação. Divisa: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, diante do Senhor mais uma vez, nós nos encontramos diante da tua palavra, e o que nós queremos é que o Senhor se digne a falar profundamente aos nossos corações, através desta palavra. Que o teu Espírito Santo coloque sede e fome da tua palavra em nossos corações, e que nós sejamos todos impactados a partir do dia de hoje, essa semana inteira, com o que o Senhor haverá de nos falar, e que essa fala tua sirva para modificar a nossa vida naquilo que nós precisamos mudar para melhor te servir aqui nesta terra e testemunhar do Senhor. Portanto, Pai querido, sacia a nossa fome e a nossa sede espiritual. Faz cair por terra toda a interferência, toda a distração, toda a falta de atenção, para que nós possamos aproveitar este momento tão sublime que é de meditação da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Lendo ainda um texto que fica antes desse texto que nós lemos, um verso de número 10, e vamos ler o 11 também. Diz assim, Apocalipse 3, de 10 e 11, diz assim: como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. E aí ele diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém, meus irmãos? E é interessante nós percebermos que na vida com Deus e vivendo para Deus, nós percebemos que se nós encararmos a responsabilidade que nós temos diante do mundo para sermos usados por Deus, nós percebemos que vai ter muita coisa que quer nos tirar destes propósitos. Às vezes para sair um pouco para a esquerda, um pouco para a direita, né? E durante toda a nossa caminhada, nós temos necessidade explícita de estarmos atentos a 3 fatores: fé, santidade e determinação. Existe uma caminhada para nós cumprirmos, e o próprio Jesus falou assim: eu sou o caminho. Amém? Vocês devem caminhar por mim. E Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E este caminho vai além de um espaço geográfico. Esse caminho tem a ver com filosofia de vida. Amém, meus irmãos? É isso. E o primeiro fator que nós devemos atentar para ele é o fator fé. E existe um texto que está em Hebreus capítulo 11, verso de 3 a 11, que fala a respeito dos heróis da fé, e é conhecido também como a galeria da fé. De tão importante que é para a nossa caminhada essa questão, o fator fé. Por que nós estamos enfatizando isso? Porque existem pessoas que, por ignorarem isso na caminhada, já não estão mais caminhando. E nós podemos lembrar de muitos, de mais de um.
Ignoraram o fator fé. E o que é a fé? É a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que nós não vemos. Amém? É coisa de louco mesmo. Você não está vendo, mas você acredita que existe. A sua vitória você ainda não alcançou, mas é coisa de louco. Quando a Bíblia diz assim: dê graças por tudo, até por aquilo que você ainda não alcançou. E isso é loucura segundo o mundo, e isso é obediência segundo Deus. E viver assim é diferente. Viver assim é viver sem desespero. Até algumas situações nos deixam perplexos, nos deixa muitas vezes inquietos, mas não pode nos deixar desesperados. Mas por que não, pastor? Porque nós vivemos pelo que cremos e não pelo que vemos. E por que não, pastor? Mesmo assim, porque é aquele que nos garante, que não nos deixa desesperado. É aquele que nos garante, que diz assim: pois eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Que todos nós haveremos de dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Essa é a nossa esperança. E tudo isso está implícito nessa palavrinha chamada fé. Além de que, sem ela, você e eu não conseguimos agradar a Deus. Sem ela não conseguimos agradar a Deus. Então, quando nós esquecemos isto, a nossa caminhada fica interrompida. E pregar sobre isso, sem apelar só para coisas materiais, às vezes se torna difícil. Porque a Bíblia diz: se pela fé você orar acreditando que um monte vai sair daquele lugar para ir para aquele outro lugar, a Bíblia diz que a nossa fé, se for do tamanho de um grão de mostarda, que é ínfimo, que é bem pequeno, nós temos condições de fazer isso. Nós percebemos com isso que a nossa fé é muito pequena ainda, e ela só pode aumentar se nós entendermos o valor que isso tem diante de Deus. E eu espero, em nome de Jesus, que a minha e a tua fé nesta noite seja acrescentada, porque ainda não está bom o tamanho da tua fé, viu? E nem da minha. E é por isso que Deus não deixa que a gente fique sem nada para resolver, que fiquemos ociosos na vida. Tem sempre algo para resolver. E o texto que nós lemos diz assim: olha, eu estou vindo pela segunda vez, eu venho sem demora. Guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Vimos recentemente a coroação lá na Inglaterra. Coisa linda, né? De uma coroação de ordem material. E se Deus prometeu que vai te coroar, que Ele já te prometeu, dizendo assim: olha, você já tem uma coroa. E Ele faz a advertência: guarda, porque se é valioso, vai ter gente querendo pegar de você, viu? Vai ter gente querendo, muita gente querendo pegar de você. E o texto que eu me referi diz assim: pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito pelo que é aparente. E ele continua dizendo: pela fé, Abel ofereceu
a Deus maior sacrifício do que Caim. E ele prossegue dizendo: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, e não se via mais Enoque, porquanto o Senhor o tomou para si. E ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Pela fé também, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e pela palavra e para a salvação da sua família, preparou a arca. E vocês conhecem a história. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, sem nem saber para onde ia. Pela fé também, a mesma Sara recebeu virtude de conceber, deu à luz já fora de idade, pela fé. Aí nós vemos aqui, queridos irmãos, amigos, ouvintes da palavra do Senhor, nós vimos aqui várias situações, várias pessoas como, por exemplo, ele falou aqui a respeito de Caim e Abel. Um ofereceu um melhor sacrifício, uma melhor oferta ao Senhor, e o outro ofereceu qualquer coisa para Deus, não ofereceu o melhor a Deus. E o que ofereceu algo melhor, por que ofereceu algo melhor em detrimento do outro que ofereceu coisa pior? A fé nos faz oferecer a Deus o nosso melhor, amém, meus irmãos? Por isso que toda vez que eu escuto alguém dizer assim: é para Deus mesmo, vai, viu? E Davi repreendeu a uma pessoa que disse assim: olha, pega aí qualquer boi desse aí para você oferecer de sacrifício a Deus, e se preocupa não precisa pagar nada não. Aí Davi falou assim: olha, longe de mim esteja oferecer a Deus algo que não me custe nada. Longe de nós esteja, irmãos, oferecer algo a Deus que não tenha valor nenhum, amém, povo de Deus? Procure dar a Deus o que é de fato precioso, procure fazer isto, a dar isso a Deus, né? Pela fé, prosseguindo, também pela fé, Abraão, Deus disse assim: sai da tua parentela, você conhece a história, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Irmãos, nós temos dificuldade de sair do nosso lugar onde nós estamos, até quando nós já sabemos para onde vamos, porque se tem uma coisa que a gente gosta, é do nosso cantinho. Até na igreja nós vemos isso. Tem hora que eu olho para um lado e eu já percebo a falta do irmão naquele banco X, o outro do banco Y. Eles sentam sempre naquele mesmo lugarzinho. A gente é assim. Mas na vida toda, todas as vezes que Deus quer nos colocar num patamar, principalmente espiritual, ou até mesmo de ordem material, Ele começa a mexer com a nossa vida, Ele começa a nos tirar de uma situação de acomodação, e Ele cobra de nós a fé para isto, porque nem sempre para onde nós vamos, o movimento que nós vamos fazer, Ele vai dar a certeza antes de que aconteça, viu? Para exercício da tua fé. Portanto, se nesta noite Ele está chamando a tua atenção para que a tua vida tenha um movimento, é porque Ele está querendo de alguma maneira corrigir algo na tua vida e te colocar num patamar diferente do que você está. É comum as pessoas virem conversar com o pastor e dizer: pastor, estava correndo tudo bem, porém agora as coisas começaram a sair do lugar, começou algumas coisas acontecerem que estão me forçando a sair do lugar onde eu estou. Eu li um livro bem pequeno, mas que sempre falo dele: Quem Mexeu no Meu Queijo?
Quem já leu esse livro? É um livreto pequeno, não é nem religioso. Fala da resistência que nós temos ao movimento na vida. Quando alguém te chama, eu nunca fiz isso na igreja, no trabalho. Mas se estão te chamando, alguém viu alguma coisa em você? Às vezes você perde a oportunidade lá no trabalho. O chefe falou assim: olha, eu tenho uma função para você aqui. Não, imagina, na igreja, na escola. Mas se você, meu amado irmão, está levando em consideração o fator fé, viu? Fator fé vai fazer com que você diga assim: olha, eu não tenho todo o conhecimento que eu precisava ter, mas se vocês me ensinarem, eu vou entrar nesse negócio aí. Amém, irmãos? Amém. Te mexe, esteja à disposição do movimento. Glória a Deus, porque Deus está sempre no melhor sentido da palavra, nos fustigando, para a gente não ficar acomodado, para a gente sair da posição que a gente está, para nós estarmos galgando alguns outros degraus. Isso é um fator que requer fé. E você vai como Abraão. Abraão saiu sem saber para onde ia. E eu pergunto para você: o exemplo de te serve? Um homem que ficou conhecido como amigo de Deus, um homem que ficou conhecido como pai da fé, um homem que era próspero materialmente falando. Não esqueçam que nós estamos falando na semana de oração, e esse é o primeiro fator, o fator fé, para que ninguém tome a tua coroa. Amém, meus irmãos? Você tem que ter fé. O fator fé é imprescindível para que ninguém tome a tua coroa, para que ninguém tome a tua família, para que ninguém tome muitas vezes o teu emprego, para que ninguém tome muitas vezes a tua dignidade, para que ninguém tome a tua coroa na fé, para que ninguém tome. Você precisa ter fé, porque Abraão teve e funcionou. Amém ou não amém? Amém. Caim matou Abel. Até hoje, o nome de Abel é lembrado pela boa atitude dele que ele teve por fé. Ele morreu fisicamente, mas o nome dele é exaltado durante todos esses séculos. Quando falamos de Caim, aliás, de Abel, quando falamos de Abel, nós exaltamos a Deus. E quando falamos de Caim, a gente sente vergonha e a gente fica vigiando para a gente não levar a oferta igual a de Caim. Tanto é que é o que a gente está fazendo aqui nesta noite. Amém, meus irmãos? E tem uma menina chamada Sara, uma mulher chamada Sara. Sara, Abraão, vocês conhecem o texto? Abraão, pai de uma grande nação, Deus prometeu para ele que dele ia nascer filhos, E aí Abraão, conversando com Sara, eu fico imaginando, vamos lá, Sara, a gente vai ser pai de uma grande nação. Aí Sara, estéril. Gente do céu, quando Deus te disser alguma coisa, não fica pensando porque Deus falou, o caminho vai estar livre. O pessoal tudo assim abanando, você passar, e o pessoal dizendo: venha, está tudo livre, venha, olha, está livre, venha. E a correnteza é para o lugar que você quer. Quando Deus te disser que Ele vai fazer, Ele está dizendo assim, que Ele vai fazer, e tem que ser Ele, viu? Cuidado que tem gente dizendo que é Ele que está falando, e não é Ele. As profetadas da vida. Deus disse, e Sara e Abraão quiseram ajudar Deus. E aí Agar entrou na história, a serva. E aí nasceu Ismael. Está lá a confusão até hoje. Ismael dizendo: não, também sou filho de Abraão, hein? E o pau quebra lá. Não é só Isaac não,
Mas Isaac veio ou não veio, irmãos? Veio. Você está esperando algum Isaac aí? Se você tem promessa de Deus, é Isaac, viu? Não é Ismael não, tá? Se você tem promessa de Deus, é Isaac. O nome é Isaac. Eita, quanto Ismael no lugar de Isaac, hein? Quanto Ismael no lugar de Isaac? Ismael vem com confusão, viu? Vem com problema. Ismael vem para detonar, viu? Aí Sara era estéril, e Deus cumpriu com a promessa dele. Irmãos, primeiro fator é a fé. Amém, meus irmãos? Para que você guarde o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa, você tem que entender que você tem que fazer prosperar a tua fé. Continuando, o segundo fator é, qual que é o segundo fator? Hein? O primeiro fator é fé, o segundo fator é santidade. Santidade, é importante esse fator para que ninguém tome a tua coroa. Irmãos, primeira carta de Pedro, capítulo 1, de 13 a 16, diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Existe, amados irmãos, alguns tabus com esse nome assim, de santidade, por conta de não entendermos na etimologia da palavra, no que significa santidade, para nós que conhecemos a palavra do Senhor, ou que pelo menos procuramos conhecer a palavra do Senhor, e nós conhecemos a expressão santidade como alguma coisa que está ali em um altar pendurado, por isso chamamos de santo. Só que a santidade bíblica, evangélica, cristã, ela tem um significado real, que é o significado de consagração. E não é o que muitas pessoas pensam, que ser santo muitas vezes é andar um palmo acima do chão, ou seja, levitando. Então, se a pessoa não levita, ele não é santo. E algumas pessoas vão para o outro extremo, que dizem assim: não tem ninguém santo não. Olha, santo por completo não, mas pessoas que estão sendo santificados por essa palavra tem, viu? Você crê nisso, irmão? Santificados por essa palavra tem. Você pode crer que tem. Tem ninguém santo aqui não, mas sendo santificado tem. E aí entra a questão do entendimento. O próprio texto nos responde. Bíblia pergunta, Bíblia responde. Portanto, cingindo os vossos lombos, de onde? Do vosso entendimento, tem a ver com o intelecto. Sejam sóbrios, não se embriague com essas heresias e mentiras que estão por aí, viu? E espera inteiramente na graça de Deus. Tem gente achando, irmãos, tem gente achando que ele vai ser considerado santo com seus próprios esforços. Esse é o nosso erro. Eu estou tentando ser santo, eu não consigo ser santo. Eu já vi homens dizendo para mim: Marinho, eu sei que é errado, eu estou tentando não trair a minha mulher, mas eu não estou conseguindo. Não estou conseguindo. E eu olhei para ele e falei assim: mas isso não é novidade você não conseguir, meu filho, porque você não vai conseguir mesmo. Você precisa de uma coisa que se chama graça.
na tua vida. Olha, irmão, o que te ajuda para que você anda no caminho direitinho é algo que se chama graça sobre a tua vida, viu? Que é presente sem merecimento, que te dá possibilidade de agradar a Deus. Pastor, eu não consigo parar de mentir. Já tentei. Não consigo parar de fumar sozinho. É porque tu está sozinho. Mas se tu chamar aquele que derramou graça sobre a tua vida, ele vai te ajudar. Tem gente aqui que já conseguiu. Né, Moacir, pai? Está por aí ou não? Glória a Deus. Conseguiu. Então é possível. Irmãos, essa santidade que a Bíblia fala, ela está à disposição de todo ser humano. Você precisa se santificar no Senhor, porque esse é um dos fatores pelos quais você vai conseguir guardar o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. E aí você vê pessoas que caminhavam com o Senhor e hoje são escravos da droga, não vivem mais sem droga. E o que eu faço agora? Lembra-te da graça de Deus. Você pode. E é triste para um pastor ouvir uma ovelhinha dizer: pastor, eu não consigo, pastor. Eu não consigo. Eu quero, mas não consigo. E eu já vi muitos falar isso, para dor no nosso coração. Mas, irmãos queridos, fé, santidade é o segundo fator. Hoje pela manhã nós tivemos na aula de batismo, e eu dei um exemplo do fruto da obra da carne e do fruto do Espírito. Enquanto a gente não conhece Jesus, a gente tem assim, digamos assim, o líquido, digamos que a gente está como um copo de café, e à medida que a gente vai conhecendo a palavra e vai colocando a água dentro do copo de café, aí o café vai ficando mais claro e vai escorrendo, vai ficando mais claro e vai escorrendo, vai ficando mais claro e vai escorrendo, até que não tem mais condições de você saber se o café estava ali, porque entrou a graça, entrou a palavra, o café saiu. E tem gente querendo mágica no reino de Deus, querendo que as coisas aconteçam como mágica. Agora eu sou da igreja tal, já dei até meu nome, fiz o cursinho de batismo, já me batizei, agora eu vou viver do jeito que eu quero. E aí continua aquela escuridão, porque não bebe da palavra, e continua naquela escuridão, e continua aquele mesmo líquido escuro dentro de você, dentro das pessoas que não entendem que santificação é algo que Deus promove. Amém, irmãos? A partir do momento que a gente entrega a vida para Jesus, começou. Quantos aqui já entregaram a vida para Jesus? Quantos? Levante a mão, por favor. Amém. Quem não entregou ainda, vai acontecer isso. Obra da carne, obra do Espírito. Só vai a obra da carne deixar de vencer as tuas vontades quando a palavra começar a entrar no teu coração e você dizer assim: eu entrego a minha vida ao Senhor, abro o meu coração para essa água da vida entrar em mim e tirando essas coisas escuras que está dentro de mim, que me faz fazer o que é errado, mesmo sabendo que é errado. Por que uma pessoa morre de hepatite de tanto beber cachaça? Por quê? Sabendo que a cachaça mata, vai acabar com o teu fígado. Por que alguém morre de efizema pulmonar, mesmo sabendo que o desgraçado do cigarro pode matar você de efizema pulmonar? Por que a pessoa morre assim? Porque ainda não tem água suficiente para poder libertar. Santificação é algo possível. Está escrito na palavra do Senhor, irmãos:
Aquele que é limpo, limpe-se mais ainda. Aquele que é sujo, suje-se mais ainda. E a primeira vez que eu li isso aí, eu falei, que absurdo. Como é que eu vou entender esse negócio de limpe-se, limpe-se mais ainda? E a Bíblia está dizendo que aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Como que podemos entender isso, irmão? Evangelho é coisa meio de loucão mesmo, hein? Hein, mano? Negócio de doidão. Olha, esses pastores não batem bem não. De tanto ler a Bíblia, ele fica meio xarope. Porque como é que eu vou dizer para alguém que é sujo, suje-se mais? A Bíblia não está dizendo isso. Aí eu tive um alívio, porque é só você estudar que você entende. Eu falei, glória a Deus. Ufa. A Bíblia está dizendo, irmãos, que onde tem lixo, mais lixo vão jogar. Percebe, irmãos? Tem lugar que põe lá a plaquinha lá, ó, não jogue lixo. E o pessoal continua jogando. Não jogue lixo, continua jogando. E todos nós passamos por essa tentação. Você está com um papelzinho na mão, que a mamãe ensinou, não joga na rua. Aí você vai com o papelzinho na mão, e quando a gente não aprende com a mãe, a esposa ensina também, viu? Fala, só voz feminina falando. Aí a gente vai com aquele papelzinho. Ah, rapaz, mas não tem lata de lixo por aqui, mas de jeito nenhum. Aí você passa, tem uma tuiazinha de lixo. Sabe o que é tuia, né? Você sabe o que é tuia. Tem que pôr a legenda aí. Você é tentado a jogar aquele papelzinho ali, viu, irmão? Eu já fui tentado. E eu fui tão tentado que eu cedi. Aí depois o Espírito Santo falou assim, você é crente? Eu fui lá, apanhei, pus no bolso. Temor de Deus. Fui lá, apanhei. Glória a Deus, amém, meu irmão? Isso é santidade, irmãos. Isso é santificação. Sejam santos como eu sou santo. Quem é aqui o rapazinho e a moça que come cuscuz com carne seca para dizer que vai alcançar a santidade aqui nessa terra? Não, não vai não. Ele não vai não. Não vai. Mas glória a Deus quando olhar para você, quando olhar para mim e ver, olha ali, ó, o meu servo, a minha serva, aprendendo com a minha palavra, se santificando, mudando o seu jeito de olhar o mundo, mudando os seus comportamentos. Aquele que roubava não rouba mais, mentia não mente mais, jogava papel no chão, era sem vergonha, jogava papel no chão, não joga mais. Trair a mulher não trai mais. Irmãos, isso é processo de santificação. Aí eu pergunto para você, sem beber dessa água, que é a palavra de Deus, vai ter santificação? Não, não vai não. Cada 6 meses aparece na igreja e fala assim, oi, escola bíblica, que é isso escola bíblica? Sei não, que é não. Mas eu já sei como é que é. João 3,16, Salmo 91, eu já sei essas coisas. Negócio de oração também, Deus já sabe do que eu preciso. Eu já ouvi crente dizendo isso, irmão, cristão dizendo isso, quando Jesus diz assim, ensinou na oração sacerdotal lá, olha, quando vocês orarem, façam assim. Jesus ensinou, é importante. Jesus, Deus já sabe, mas é negócio de relacionamento. A tua mulher sabe que tu ama ela, mas você tem que dizer, eu te amo, viu? Coisa bonita, cheirosa, vem cá. E ela sai correndo. Você tem que dizer para ela, você tem que dizer para Deus, Jesus Cristo, eu te amo, Jesus Cristo, eu te amo, oh aleluia. Você tem que dizer, meu filho, isso é santificação, é você começar a entender essas coisas, e no teu dia a dia, o patrão fala assim, ó, eu sei de um caso, de uma pessoa que foi denunciada, o patrão era uma cristã, foi denunciado, olha patrão,
essa menina aí, ela fica enrolando no serviço. Aí o patrão falou, mas nunca soube que essa menina enrola no trabalho. Mas ela enrola, ela faz coisa errada no trabalho. Aí o patrão foi lá na seção da crente, colocou lá uma câmerazinha disfarçada. Cuidado, irmão, pode ter câmera lá, viu? Disfarçada. Aí o patrão ficou olhando a menina trabalhando. A menina dando produção, fazendo. Aí o patrão chamou a pessoa que dedurou e falou assim: você mentiu com respeito à menina, viu? Porque é a quem mais e melhor trabalha aqui. O patrão não tinha visto, mas por causa da denúncia, ele foi olhar. Aí a cristã, olha, é assim que Deus faz. Quando eu trabalhava, que dava aula, tinha um colega meu, me permita essa referência pessoal, um colega amigo da onça, que dizia para o patrão que eu roubava combustível do carro, que eu trabalhava com carro. Aí daqui a pouco ele sumiu da empresa, e eu nem sabia disso. Ele sumiu da empresa. Eu fui perguntar para o patrão assim: o que aconteceu que fulano sumiu? Aí ele: vem cá, Marinho, senta aqui. Eu falei: pois não. Ele falou assim: sabe aquele fulano? Eu falei: isso aí. Ele foi demitido por justa causa. Eu falei: o que aconteceu? Ele fez o que ele dizia que você fazia. Eu nem sabia que ele dizia isso de mim. Eu flagrei ele roubando o combustível do carro. A glória é para Deus. Vale a pena servir esse Deus, viu? Lá no posto de gasolina, enche aí. Tudo bem então, quer que põe quanto na nota? Como perguntaram isso para mim, viu? Eu falei: o que está na bomba, meu filho. 3 vezes que você fala isso, ninguém pergunta mais nada para você. Viu? Isso é santificação. Isso é santificação. Então tem santo aqui, não tem? Tem santo aqui. Você é santo, viu? Processo de santificação. Final desse ano, vivo eu estando, e você também, eu quero terminar esse ano melhor do que o ano passado, viu? Eu quero terminar. E eu espero terminar com vida. Você também? Olha que amém forte, né? Para encerrar, vocês já estão vendo a semana de oração como é que vai ser? Eu fosse você, não faltava nem um dia. Última, determinação. Determinação. Meus amados irmãos, esse negócio de determinação na fé é uma coisa séria. Fé, santidade e determinação. Josué capítulo 24, 14 e 15 diz assim: agora pois temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais além do rio e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, todavia e contudo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, disse Josué. E você diz também amém? Amém. Determinação. Fibra, simples como uma pomba, mas prudentes como uma serpente. Nunca vi uma serpente errar o bote. Prudência. Mas a gente tem uma facilidade de ser pomba, pombinha. Bru, bru. Pombinha, olha que irmãozinho tão delicado, tão pombinha. Mas a Bíblia diz assim: sejam prudentes como serpente. Só para pegar a prudência, viu? Esse barulhinho assim, não, viu? A prudência. Porque tem gente que faz muito esse barulhinho assim,
Tem umas cascavel por aí, viu? Lembrou da sua sogra por quê? A minha é maravilhosa. Quanto a vocês, eu não sei. Mas uma determinação pessoal. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Vamos servir ao Senhor. Você faz tempo que ora pelo seu marido, ou pela sua esposa, ou pelo seu filho, ou pelo seu... Faz tempo que você ora. Não desista, não. Não desista. Já batizei um menino ali, que ele, na hora do batismo, disse assim: pastor, todo emocionado. Aí eu choro também. É um testemunho maravilhoso. Falei: pastor, fala, menino. Deixa eu batizar sempre. Não, deixa eu falar aqui, pastor. Aí ele falou assim: pastor, hoje está se cumprindo o desejo da minha mãe, falecida mãe. Mesmo depois da morte, o Senhor respondeu a oração de uma mamãe fervorosa. E eu estava nesse processo, aleluia. Eu falei assim: eu já ia te batizar, agora eu vou te batizar mais ainda. Eu ainda dei uma segurada maior assim, em homenagem à mãe. Quando subiu 2 bolhas, eu levantei o rapaz. Que na terceira o cara já não tem mais jeito. Glória a Deus, meus irmãos. Esse negócio de oração é coisa séria. Determinação. Determinação. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Eu vou ver isso? Eu não sei. A gente é tão finito, né? Eu não sei se eu vou ver. Mas eu estou orando porque é coisa boa. Determinação. Então, 3 fatores: fé, santidade e determinação, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Você pode dar um glória a Deus e aplaudir ao Senhor nessa noite? Glória a Deus! As palmas é para Deus, pelo que Ele nos falou hoje. A fé, a santidade e a determinação.